Apresentamos Empreendedorismo com a Thalita Trindade. Seu programa trará pautas sobre negócios entre o mercado internacional e nacional. Com vocês, Thalita Trindade. Olá, Brasil! Nós estamos com mais um episódio especial do nosso podcast Empreendedorismo com Thalita Trindade, aqui da sede do jornal O Estado MS. E hoje nós estamos com um convidado de honra, um gestor internacional, Fábio, que vem representando a corporação da região de Taparacá, no Chile. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Fábio. Olá, muito bom dia, muito bem-vindo, obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui com vocês para poder trazer mais informações da região de Tarapacá, que é extraordinária. Estamos completando agora em julho 3 anos aqui em Campo Grande. Eu tenho certeza que vamos trazer bastante novidade para vocês. Olha, é uma honra você estar aqui conosco e eu queria que você contasse um pouquinho de como funciona a sua parte de consultoria, assessoria, para que o nosso público entenda a sua missão representando a região. Então hoje a questão de Tarapacá, que é uma região do norte do Chile, ela tem um programa através da corporação, que é uma corporação regional de desenvolvimento de Tarapacá, que chama-se Tarapacá para el Mundo, que é Tarapacá para o Mundo, traduzindo para o português. E esse programa faz com que coloque-se escritórios comerciais fora do Chile para poder fazer conexões comerciais internacionais. Então, através dessa possibilidade, nós estabelecemos no dia 7 de julho de 2023 o primeiro escritório dos 4 países aqui em Campo Grande. Aliás, os 3 países, né? Porque o Brasil aí não contaria, mas entre Paraguai, Argentina e Chile, o Chile, através da região de Tarapacá, por meio da corporação, estabelece um escritório aqui em Campo Grande e vamos completar agora 3 anos. E o que esse escritório faz? Ele tem 3 eixos. Ele trabalha com a questão da paradiplomacia, onde os governos subnacionais, que seria, no caso, Mato Grosso do Sul, a região de Tarapacá, prefeituras, instituições privadas e públicas nessa questão de relações internacionais atuam. O próprio comércio exterior entre empresários e empresários chilenos, brasileiros e chilenos, para poder trabalhar essa conexão. E também, por último, a questão dos acordos de cooperação entre universidades chilenas e aqui do Brasil, especialmente aqui do Mato Grosso do Sul. Perfeito. Fábio, eu queria que você explicasse para a gente quais foram os fatores estratégicos que motivaram a aproximação da região do Chile, Tarapacá, com o Mato Grosso do Sul. O primeiro fato é a questão de estabelecer essa questão da rota bioceânica em si. Então, a questão geográfica do Mato Grosso do Sul, onde ele está posicionado, é muito benéfico, né, para poder fazer essa conexão de chegar ao Brasil e levar todo esse potencial para o Brasil e também receber produtos do Brasil e levar para o Pacífico através do Chile. Então, a questão geográfica é importante, a questão também de existir acordos bilaterais há muito tempo já do Brasil com o próprio Chile, existe muita potência de valores altos, né? Os valores também com o Mato Grosso do Sul também são bastante evidentes e fortes, até mesmo porque nós recebemos hoje uma potência que é a Arauco, que é chilena e vai se estabelecer aqui no Mato Grosso do Sul, na questão da celulose. Então, são valores enormes que têm sido estabelecidos nessa questão de exportação e importação. E também toda essa postura de saber se colocar no momento oportuno, de criar novas conexões, porque somos próximos, porém nós nós temos uma fronteira com o Brasil e Chile. Então esse escritório ele vem estabelecer esse primeiro contato para poder desenvolver e mostrar para a sociedade sul-mato-grossense, especialmente, que nós temos um ecossistema logístico bastante complexo e forte, que seria um porto, um aeroporto e também uma zona franca lá em Iquique, que tem todo o potencial de não só logístico, mas também de fazer comércio internacional com o Chile e com mais dezenas e centenas de países que o Chile tem acordos internacionais para poder fazer essas conexões de comércio internacional. Perfeito, Fábio. Eu queria que você me falasse de que forma que a rota bioceânica influenciou essa decisão de vocês e das autoridades. Essa questão da rota, decidir-se, primeiro porque ela
ela vem se estabelecer há muito tempo, há muitos anos isso já é discutido. Agora que nesse momento de fazer essas questões de infraestruturas, que isso vem se estabelecer de maneira mais concreta, né? Fazendo com que, através dessa ponte, que é a infraestrutura maior, venha fazer essa conexão total de um lado ao outro, ou seja, aqui do Mato Grosso do Sul até chegar aos portos chilenos, passando pelo Chaco Paraguaio e o norte argentino. Então isso aí é algo bastante interessante, porque essa rodovia internacional ela tem mais de 2.300 quilômetros e é necessário ter algo bastante forte para que faça essa conexão de transportes terrestres e cheguem de um lado ao outro. Que é necessário ter uma conexão forte no sentido de ter, por exemplo, a questão aduaneira. São 4 países com legislações diferentes, então é um desafio. A gente sabe desse desafio, está sendo trabalhado essa conexão, mas é necessário fazê-lo para que a gente possa ter uma ação forte. E a decisão também ela advém de uma necessidade do próprio mercado. A questão de hoje utilizar os portos brasileiros, principalmente o Paranaguá e também de Santos, com todo o fluxo que tem é alto e tendo a necessidade de passar pelo Canal do Panamá, que muitas vezes tem problemas de os custos são altíssimos, é uma nova via podendo trazer benefícios para esses empresários e para todo o mercado brasileiro, levar os seus produtos até os portos chilenos e diminuir ali um tempo bastante interessante, de pelo menos de 10 a 15 dias, para poder chegar aos mercados asiáticos, especialmente a China. Entendo. Qual é o papel que o escritório de Tarapacá ele exerce aqui em Campo Grande e quais os tipos de assessoria que vocês oferecem? Como eu estava dizendo, né, essa questão que nós temos de trazer o escritório aqui para Campo Grande, advém dessa questão do Tarapacá para o Mundo, que é trazer o escritório para fazer essas conexões e fazer ser conhecido, estar conhecido e fazer com que com essas conexões venham se concretizar em negócios, né? Tanto para vir ao Brasil, como também para ir até o Chile e dali poder chegar em vários lugares do mundo, né? A questão de conectar-se, a gente tem ali num escritório, ele fica localizado no The Place Corporate ao lado do Shopping Campo Grande, nós temos um escritório ali, e ali a gente pode recepcionar esses empresários e mostrar primeiro para ele todo o painel, quais são as perspectivas, a gente mostra vídeos, mostra os números, os dados econômicos e até de potências que nós podemos fazer, missões empresariais que têm sido feitas e mostrar o que se pode ser levado de um lado ao outro. E ali a gente pode fazer essas conexões com a Zona Franca, com o porto, com o aeroporto e outros empresários que têm interesse em produtos brasileiros, principalmente, né, muitos brasileiros querem levar os produtos para o Chile, ou até mesmo importadores que já estão fazendo algum tipo de importação e vêm por outros caminhos e poderiam utilizar esse caminho agora da rota, que seria um pouco mais, um pouco encurtado, né, nesse tempo, e seria interessante a gente poder fazer todo esse tipo de conexão. Incrível isso que você está falando, porque eu tenho uma exportadora e tenho me dedicado muito, tenho estudado muito para também gozar dos benefícios que a rota bioceânica vai trazer e transformando a economia sul-americana. Queria que você me dissesse quais os setores que apresentam as maiores oportunidades de negócio do Chile. Nós temos aqui, eu até deixei bastante pontuado aqui, são, por exemplo, as pequenas e médias empresas, além de ter dentro do estado, da região de Tarapacá, algumas entidades que trabalham também com pequenas e médias empresas, a própria Zona Franca é um local, um ambiente bastante ideal para fazer essas conexões, né, para poder levar e internacionalizar com o menor risco possível. Porque eles estão estabelecidos dentro do comércio internacional, então eles têm todo um sistema de questão tributária fiscal diminuída, onde os produtos dentro dessa zona franca não têm impostos. Então ali dentro você pode criar eles criam todo um ambiente para que todo investidor, toda pessoa, todo empresário que quer estar na Zona Franca tenha um ambiente bastante propício, não somente para eles, mas também para criar para o próprio empresário conexões
com um lugar onde tem mais de 2.000 empresas, e dessas das 2.000 empresas, mais de 50% delas são estrangeiras e mais ou menos mais de 30% também são chinesas, que é o nosso maior parceiro comercial, tanto do Brasil como também do Mato Grosso do Sul. Para a questão, você trabalha muito com as mulheres empreendedoras, né? A gente fala que é um tema que entusiasma muito, porque as mulheres não sabem que temos esse escritório aqui. Muitas mulheres não conhecem esse escritório e você está sendo um canal muito importante para nós, para chegarmos até essas mulheres empreendedoras, para poder ter essa postura de poder conhecer e se posicionar dentro do comércio internacional, dentro do comércio exterior, para poder fazer essa conexão. Às vezes a gente fica pensando muito, mas eu tenho que ir para os Estados Unidos, para a Europa, lugares muito longínquos, e às vezes aqui do lado, que é o Chile, e tem todo esse potencial, nós poderíamos fazer uma conexão bastante interessante. Por que isso? O Chile tem um acordo de cooperação econômica entre o Chile e o Mercosul, obviamente o Brasil faz parte, e aí esse acordo faz com que há uma desgravação tarifária de 100%. O que seria isso? Produtos chilenos que têm origem chilena ou de selo chileno que o empresário brasileiro quer importar, ele não paga imposto de importação e vice-versa. E muitas vezes muitas pessoas não têm essa noção. Tem outras formas, como o drawback, que as pessoas não conhecem, que poderiam entender e fazer com que seus negócios saiam da questão nacional, entrem no internacional e cheguem a mercados que muitas vezes o Brasil não tem acordos comerciais. Porém, o Chile tem. E você estando dentro da Zona Franca, você pode criar ambiente para poder chegar nesses mercados. Isso é um grande benefício, não somente para os empreendedores, mas para todo empresário brasileiro que não conhece essa questão que nós temos ali em Tarapacá. E eu quero aproveitar essa oportunidade para conectar você com essas empresárias sul-mato-grossenses, que são pequenas, médias empresárias, que possuem esse desejo, mas que ainda não conhecem o processo. Então, através de você, nós vamos conseguir realizar o objetivo delas, e eu tenho certeza que você será muito bem-vindo na nossa comunidade, estará conosco aí no nosso próximo evento, no Elas, na Rota Bioceânica, trazendo todo o seu conhecimento. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o setor do turismo. Do turismo. Então, o turismo, eu falo que é o setor de resultado imediato. Porque hoje, conforme, por exemplo, as questões aduaneiras e fitossanitárias, elas têm que ser solucionadas. E tem que ser mesmo, e é uma coisa assim que não é uma coisa rápida, a gente sabe muito bem disso. Porém, a questão do turismo, ela já está aberta. O que você precisa? Somente ter a sua identidade. Cada pessoa de cada país precisa ter a sua identidade nacional, válida, para que ela possa cruzar as fronteiras de uma maneira natural e fazer turismo. Então não precisa de muitas coisas do que já existe. O que é preciso nesse primeiro momento? Ser conhecido. Então o Mato Grosso do Sul precisa se conhecer. As rotas turísticas, os locais turísticos precisam se mostrar para os paraguaios, para os argentinos e para os chilenos, para que eles conheçam e venham ao Mato Grosso do Sul e vice-versa. Muitos deles também têm que se fazer conhecido, se mostrar, para que eles possam fazer de um lado ao outro essa ação de turismo, porque é o setor econômico mais atuante, mais forte, e é o primeiro que nós vamos atuar aqui dentro da questão da Rota Bioceânica. Precisamos fazer esse conhecido. Talvez fazer mais eventos sobre turismo para que mais empresários do turismo aqui, agências, hotéis, locais que têm muito potencial. Por exemplo, vou fazer uma coisa bem prática. A região de Tarapacá é uma região que tem um deserto mais árido do mundo. Então, você chega lá, você vê um grande de um deserto. Você vai se sentir totalmente diferenciado. É diferente porque aqui nós estamos acostumados com muito verde, com muita água, com animais para todos os lados. Lá não. É outro sistema, é outra visão. Ao ponto de ter que lá não chove. E muitas vezes pessoas que por lá nunca vieram chuva. De quanto tempo? Dizem que no ano chove 10 milímetros. Ou seja, é nada. Perto de um ano, aqui como a gente tem muita chuva. Ao ponto que umas coisas interessantes, eu sempre conto isso porque é muito interessante, para nós é algo muito comum, uma chuva cair o dia todo, e para eles, a hora que eles veem uma chuva cair no céu, eles filmam e mandam, olha como é a chuva caindo do céu. Porque para eles é algo não é comum. E para nós não é comum, um deserto, e mais do que isso, lá existe o astroturismo. O astroturismo, você vai ao meio do deserto, é recepcionado por uma comunidade originária, com comidas, com bebidas, e você pode ir ali, eles têm os telescópios, e você vai vislumbrar aquele céu
aberto, com estrelas maravilhosas, um céu lindo. Você pode visualizar, ver os planetas e ver todas as constelações. Eles vão explicando. E você tem uma oportunidade, uma experiência única de estar no meio do deserto e ver um céu extraordinário. Coisa que aqui a gente já não tem mais, por causa da luminosidade que nós temos nas cidades. É muito raro. E lá o céu é incrível. É colocado como um dos céus mais bonitos do planeta, porque mostra, assim, você consegue ver muita coisa linda no céu do Chile. Que incrível isso. Eu fico ansiosa até para viver a experiência. Queria que você me falasse um pouquinho do agronegócio. Bom, do agronegócio, a questão da proteína animal é um potencial muito grande, né? Que é a questão da carne, tanto do frango como do bovino. Isso é muito importante, tem essa potencialidade, só que ainda nós temos aquela questão que eu disse, que é a questão aduaneira e fitossanitária, que tem que ser solucionada. Mas eu acredito que logo isso sendo sanado, a potencialidade vai ser enorme. E não somente isso, porque não é somente você mandar os produtos daqui para lá. Eles também têm que estar preparados para poder receber a quantidade que, por exemplo, a China compra. Né? É uma quantidade enorme, imensa. E esses portos têm que estar preparados. E os portos, do lado de Iquique, por exemplo, já tem um plano traçado para 2030, 2040, 2050, eles irem aumentando gradativamente e com muita força para que novos navios e mais navios possam atracar naquele porto e receber todo esse fluxo de produtos que vem do Brasil e também que vem da China, por exemplo, que é muito produto que o Brasil recebe da China, entre por ali e tragam ao Brasil. Então, tudo isso também está sendo assim, desenvolvido com muito foco, com muita questão de saber que aquilo vai acontecer, mas com muita coerência do tempo e saber que precisa de ser feito. E isso aí a gente tem acompanhado e visto que cada momento eles têm conseguido chegar mais próximo dessa potência do porto para recepcionar os dois lados, porque eles falam assim, vimos sempre posicionávamos sempre na questão de crescermos com o grande dragão, que é a representação da China, mas tínhamos esquecido do gigante, que é o Brasil. Então essa conexão hoje da rota faz esse elo entre o Brasil e a China, especialmente, e usando principalmente todo o potencial que o Chile tem, no caso ali do norte do Tarapacá, com esse ecossistema logístico que ele tem para oferecer. E eu queria que você me falasse agora um pouquinho sobre logística. Tá. A logística, a gente tem essa questão do Mato Grosso do Sul, que é uma questão importante por causa do local onde o Mato Grosso do Sul está. Eu disse no começo, esse posicionamento onde ele está e sai daquele estigma que o Mato Grosso do Sul tinha de ser um grande fazendão do Brasil, e hoje ele sai para ser um hub logístico, que é outro patamar, é outro movimento que tem que estar sendo feito pelo Mato Grosso do Sul, se disponibilizando nessa questão do comércio internacional. Então, é potência dentro da América do Sul, estamos no coração da América do Sul e também estamos aqui para servir todo o Brasil. Então, o estado de Mato Grosso do Sul está num nível jamais visto desde a sua criação, né? Que desde 1977 que o Mato Grosso do Sul existe, e ali agora ele sai, assim, o restante do Brasil tem conhecido, né? Não somente de falar o nome corretamente, mas também de saber que nós temos esse potencial logístico para poder recepcionar e também enviar produtos de um lado ao outro. Nessa parte de logísticas, eu também vi que vocês fizeram alguns movimentos a respeito da segurança nas rodovias. E você chegou a participar de alguma ação? Eu cheguei a ver uma live do ministro falando sobre todas as ações que vocês estavam fazendo ali nas rodovias. Na rodovia do Chile, elas estão bem preparadas, né? Desde ali da questão da Cordilheira dos Andes, que é um grande questão que muitas pessoas não conhecem. Isso é um tema que tem que ser tratado com muito carinho, porque imagine você que vamos mandar vários caminhões daqui, e esses caminhoneiros, esses motoristas têm que ser preparados para poder chegar a uma situação. Porque quando você sai, não é só antes da Cordilheira, vamos começar por aí. Você sai aqui do Mato Grosso do Sul, um motorista, quando ele chega na Argentina, existe uma altitude também ali bastante interessante, e existe o que acontece por ali são situações onde falta oxigênio, porque você vai a certa altitude.
Então, necessita uma preparação para tudo isso. E aí, só fazer um parêntese que é interessante falar, que é a questão dos acordos das universidades, por exemplo, tanto do Chile como da Argentina, especialmente ali do Chile, existe uma disciplina que fala sobre a medicina de altitude, onde eles têm todo um trabalho sobre esse assunto, e o propósito é fazer com que essas universidades de medicina ou de qualquer área da saúde ali venha se conectar com as universidades aqui do Mato Grosso do Sul, que estão da área de saúde, para fazer essa conexão e mostrar esses trabalhos, desenvolver protocolos, checklist, para que os empresários também possam conhecer e também fazer com que esses motoristas possam estar totalmente preparados para chegar nesses lugares e saber o que fazer. Porque não é simplesmente pegar e sair de um ponto A a um ponto B. Tem estratégia, tem que saber em onde você vai. Porque além dessa questão da altitude, tem a questão da língua, tem a questão também do local, do ambiente, da geografia. Não é simplesmente colocar a pessoa para ir para qualquer lugar, né? Você não está dentro do Brasil. A gente é acostumado com o Brasil porque é muito grande, então os caminhoneiros vão para todos os lados, eles são muito acostumados já com tudo isso. Agora estamos falando de culturas diferentes, locais, ambientes que não são comuns para o nosso público de motoristas brasileiros. Então tudo isso tem que ser controlado, tem que ser visto com muita calma. E a questão da estrutura em si no Chile, ela já é preparada para tudo isso. Ela existe em muitas questões, só que as rodovias são diferentes. Quando você vai chegar na fronteira da Argentina com o Chile, você vai subir mais de 5.000 metros de altitude. E isso dá uma mudança, porém está tudo preparado. E aí quando você desce, são em muitas curvas. Então o caminhão, por isso que caminhões... Eu vi uma foto dessa parte da rodovia. É muito bonito, muito. Só que ela é uma rodovia bastante complexa, porque não pode, por exemplo, por isso que não podem ter caminhões bitrens, porque cada caminhão bitrem que tivesse que fazer toda aquela volta, teria que parar o trânsito para poder fazer, ou seja, ia demorar dias para terminar de fazer, então não pode, ainda não tem condições de fazer isso. Então, existe possibilidades de fazer tudo, com certeza já se fazem isso, obviamente, só que não é com os mesmos trâmites que nós fazemos aqui dentro do Brasil. E isso tem que ser mudado, tem que ser mostrado para as empresas como é que isso é feito, se elas querem realmente chegar de um lado ao outro. Porque às vezes pode ser que a gente possa criar entrepostos, por exemplo, de sair daqui e parar no Paraguai ou na Argentina e fazer com que esses motoristas venham a estar dentro desses locais e venham deixar os produtos em um certo lugar e dali uma empresa chilena venha buscar e levar. Ou seja, tudo é possível de fazer essas conexões. Mas se a pessoa tiver interesse de fazer de um lado ao outro, tem que haver uma preparação. E que não é uma coisa assim que simplesmente aperta um botão e está tudo pronto e feito, né? Mas existe já ali dentro do próprio Chile toda a conexão preparada, inclusive o governador de Tarapacá, numa parte das rodovias, ele já preparou para os bitrens. Isso já está preparado, porque ele diz assim: hoje não vem, mas no futuro virá. Então eles trabalham sempre com antecipação. Isso ajuda muito a você perceber e verificar o quanto que as pessoas estão querendo e vão estar preparadas para que um momento que hoje não pode, mas no futuro poderá, eles não vão começar a fazer algo naquele momento. Não, já está feito. Então nós estamos já preparados há muito tempo com essa questão. Queria que você me falasse agora um pouquinho sobre inovação e economia criativa. Então, a questão da inovação e economia criativa é muita questão voltada à questão da educação e da questão da cultura. Na educação, a gente trabalha muito a questão das universidades, conexão com inovação com instituições, com startups. Muitas startups têm nos procurado também, grupos de startups, para poder levar as suas inovações para o Chile e também o Chile com inovações de lá para cá. Nós, inclusive, recebemos há 2 anos atrás, o Tarapacá fez um concurso de startups e essas startups, um dos prêmios era vir para o Brasil para fazer conexões. E 2 startups ganharam o prêmio, uma delas chilena, veio para o Brasil e nós fizemos uma conexão com eles. Mas assim, eles apresentaram o projeto, mostraram de bastante interesse, uma empresa de grande renome teve interesse, só não prosseguiu, né, mas eles tiveram contato fortes, né, sobre esse assunto, e aí fica assim essas conexões, porque as pessoas pensam assim, tem que chegar e fechar o negócio, porque senão não é. Funciona assim. O comércio internacional ele é um pouco mais vagaroso, às vezes é um pouco mais, não é imediato, mas ele é constante.
não é? Você não concorda sim. comigo que é constante? Concordo. Porque Todo tipo de relacionamento em negócios e negócios internacionais é válido. Porque isso é uma construção de relação para que venham oportunidades maiores. sim, porque imagina, você não conhece aquele local, você não conhece aquelas pessoas. Não é de um dia para a noite que as pessoas vêm e fecham o negócio. E nós brasileiros e muitos outros povos têm essa questão de sentar à mesa, de conversar, de se conhecer. É relacionamento e isso vai criando-se, entendendo quem é você, quem eu sou, até onde, qual é a sua potência para fazer tal coisa e se realmente você está já bem estabelecido no mercado, porque tudo isso conta para poder saber se o negócio vai dar certo ou não. Então essa questão da economia criativa, ela é muito bem vista, né? Ela é muito bem interessante para tanto um lado como o outro, é muito buscado. O estado do Mato Grosso do Sul já buscou essa questão do mercado da economia criativa e lá também tem muita questão da economia criativa. Então é um outro ponto que poderíamos trabalhar. Esse podcast tem que ser vários podcasts porque tem muita informação. Porque essa economia criativa a gente poderia criar somente uma missão empresarial só para isso. De missão empresarial só de empresários da economia criativa para levarmos até o Chile e do Chile trazermos aqui para o Mato Grosso do Sul. Fazer Então, esse é processo possível. de intercâmbio Exatamente. de conexões. É incrível. Eu sou apaixonada pela economia criativa, acredito no potencial que ela tem, inclusive de ganhar todos os mercados mundialmente. Só que a gente precisa criar realmente essas conexões e essas oportunidades de intercambiar, inclusive, as nossas culturas. Exato. Porque a economia criativa ela vem elevando a nossa cultura, um pouquinho da nossa identidade, do que nós somos, do que nós representamos, através de artesãs, através de outras profissões que envolvem aí a economia criativa. Fábio, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas empresas aqui sul-mato-grossense, essas empresas brasileiras que desejam aproveitar essa oportunidade de rota bioceânica. A mensagem é muito simples e muito clara. O tempo é agora. Então, tudo está se movimentando. E esse tempo é agora, se você não se preparou, você não sabe muito bem, busque mais estar presente, porque aqui em Campo Grande, principalmente em Campo Grande, está havendo muitas informações e muitos eventos sobre a rota bioceânica. E você precisa estar envolvida, independente de que área seja, né? Tem inúmeras áreas acontecendo. Mas é importante você ouvir, você conhecer. Quanto mais você ouve, ainda que não seja da sua área, aquilo agrega como cultura, aquilo agrega como função. Mas existem uns pontos importantes. Por exemplo, você como empresário, se você não começou ainda, comece a estudar mais, ler mais sobre assuntos, se envolver, estar presente. E aí vem aquela questão. Se você é uma pessoa, um empresário que vai atuar diretamente, busque aprender o idioma. Busque aprender o espanhol. O idioma tem sido uma das maiores barreiras para certos negócios acontecerem. Porque quando você vai fazer lazer, turismo, dessa forma mais de lazer, você consegue se comunicar. Porque acaba sendo até engraçado, você erra daqui, eles erram de lá, mas tudo se torna uma maneira mais agradável, um entendendo o outro de uma maneira ou de outra, e assim vai. Agora, quando eu vou falar de negócio, sentar à mesa e fazer negócios, isso muda muito. E uma falta de comunicação no idioma, porque o outro não entendeu o que quis dizer, isso acaba com o negócio. Eles nem iniciam. Né? Você que trabalha com questão internacional, você sabe disso. A gente precisa de idioma. E aí a minha intenção é sempre assim, quando eu encontro alguns empresários assim, mas eu não tenho mais tempo para estudar, não tenho mais tempo para poder fazer. Ok, eu acho que sempre é tempo para tudo. E aprender um novo idioma até é bom para você evitar Alzheimer no futuro, porque você sempre está fazendo conexões cerebrais, né? Mas se você não pode fazer, coloque alguém da sua equipe para aprender e ser uma pessoa que você vai delegar funções a ela para estar nesses ambientes. Porque você perde negócios. Então é o primeiro ponto, aprender o idioma. E depois fazer com que as questões, verificar se o seu produto, por exemplo, se você já é um importador ou exportador, então você já tem algumas ações. Por exemplo, você já tem um radar,
você já tem, um pequeno conhecimento de como é que funciona o comércio exterior de importação e de exportação. Sim. Mas se você não está nesse momento ainda, mas você tem um produto bacana, um serviço legal que poderia estar dentro dessa rota bioceânica, procure, tem vários cursos acontecendo em várias instituições para poder te preparar para isso. Você conhecer precificação, você tem que saber que agora você não vai tratar mais de reais, mas vai tratar de dólares. E aí muda-se tudo. Tem a tributação, saber se tem ou se não tem, saber se existe, que tipos de acordos que o Brasil tem dentro do Mercosul para poder alcançar certos lugares. E se não atende, você pode utilizar o Chile desse mercado que você não sabe. Então, no final das contas, é você buscar informação, poder se posicionar, trazer conhecimento para dentro da sua empresa e se você não vai fazer diretamente, delegue isso para alguém, prepare alguém para poder representar você dentro desses lugares. E continue participando de tudo que está acontecendo, porque há muita informação e assim, o nosso escritório está ali aberto, de portas abertas para recepcioná-lo, para mostrar, olha, isso é bom, isso não é bom, melhore isso, coloque aquilo outro. A gente pode mostrar, olha, o mercado chileno exige esse tipo de coisa, e ali você pode alcançar tal tipo de mercado. Então, também venha conversar conosco. Ali o escritório está para isso, para recepcionar vocês, ouvi-los e a gente fazer uma conversa para que tudo isso venha se conectar e você venha fazer grandes negócios. Fábio, eu tenho certeza, vou levar muitas empresárias até você para viver essa experiência de perto e conhecer aí a assessoria de vocês, mas eu queria que você me explicasse o processo de personalidade jurídica de você ter um CNPJ chileno. A gente chama de CNPJ no Brasil. Lá deve ter a sigla que vocês usam lá, ou a permission. Eu não sei o nome certo que vocês chamam, mas isso tem para vocês estarem legais lá no país. Vocês fazem também essa assessoria? Não, a gente não faz diretamente, a gente faz indiretamente. Por exemplo, mas existem os parceiros. Existem os parceiros, exatamente. A gente percebe primeiro o que é que você quer, a gente analisa todo o mercado, todo o produto, todo o serviço, e aí a gente direciona você para as instituições daquilo que nós percebemos que você precisa. Por exemplo, se é para a Zona Franca, já aconteceu, alguns empresários nos procuraram, eles queriam se estabelecer dentro da Zona Franca. O que nós fazemos? Nós fazemos uma conexão. Organizamos uma reunião online para que o pessoal da parte comercial, tributária, contábil e jurídica da Zona Franca, por exemplo, começamos a fazer uma reunião online com este empresário e começa a mostrar-se as questões que exigem ali, que são bem menos burocráticas, assim, para você abrir uma empresa no Chile é bem mais rápida do que no Brasil. E eles mostram como é que tem que ser feito, qual é o valor que você vai ter que empenhar, quais são as questões que você tem que ter, o que se exige. Então, a gente, é difícil falar porque demoraria muito para falar aqui sobre cada detalhe, mas eu posso ter certeza que você nos procurando, a gente identificando essa possibilidade, nós vamos fazer essa conexão para poder chegar nesse momento de você poder abrir uma empresa no Chile. Vocês também possuem parcerias com os bancos internacionais no processo de abertura de conta. Sim. Dessas empresas do Brasil que se estabelecerem lá em Itaparacá. Isso, lá nós podemos fazer essa conexão, o próprio pessoal, a Zona Franca é o nosso exemplo maior, porque é a potência que eles são. Tudo isso eles nos orientam e ele faz a orientação e deixa muito claro para você e deixa assim o caminho bastante aplainado para que você chegue e execute e funcione e tenha isso naquilo que você está buscando. Olha, eu estou ansiosa para viver essa experiência com vocês, com uma missão internacional e poder conhecer de perto o governo chileno. Já conheço algumas cidades, algumas regiões lá do Chile, mas não conheço essa região aí que você falou que é pertinho do deserto, né? Está lá para cá. E vocês têm ali também aquela região, como que chama, que tem a parte de sal? Como se fosse da Bolívia, tem o deserto de sal. Vocês têm também? Que tem a parte que é boliviana. Uhum. Né? Ali, a questão de sal tem essa questão, mas o nosso deserto ali é de outra questão, mais de deserto mesmo, de areia mesmo, né? Mas sim, tem sim, também sim. a parte ali toda, muito conhecida aqui ali, a parte do Atacama, que São Pedro de Atacama, que é onde brasileiros voam muito, né?
Então nós estamos ali naquela região, mas nós estamos na parte litoral, né? O deserto do Atacama está mais dentro do Chile, mas quando você passa por deserto do Atacama, você vai chegar até ali o litoral que nós estamos localizados. Fábio, deixa para mim, por favor, suas redes sociais, o número do seu WhatsApp institucional, porque para quem tiver interesse, vai, por favor, diretamente nas redes sociais do Fábio para se conectar e levantar informações do seu projeto. Porque a gente roda primeiro a ideia, mas depois você precisa de informações estratégicas para rodar o teu projeto e ser inserido aí na Rota Bioceânica. Vocês podem procurar, é meu pessoal mesmo, eu utilizo ali, no Instagram tem o @Fábio Roberto Cordeiro, e também o telefone, eu utilizo o meu pessoal, porque acaba sendo pessoas que vão ficando até amigos da gente, né? Porque fica mais rápido, é o 67-998-313133. O nosso escritório fica ali no The Place Corporate, Avenida Afonso Pena 4785. Ficamos ali na Torre 2, no 18º andar, na sala 1806. Então, por favor, venham. Está à disposição aí da sociedade e que você nos ajude a construir essa nova economia sul-americana, que você some nos nossos processos. Todos que pertencem à Rota Bioceânica são muito bem-vindos na nossa comunidade. É muito prazeroso nós construirmos esse nível de conexão e respeitando as culturas, que isso você sabe que é uma barreira, vencendo os desafios do idioma, para que a gente consiga realmente fazer negócios e negócios em larga escala com uma assessoria adequada. E aqui estamos de portas abertas para receber você sempre que quiser, com todos os temas que envolvem o seu processo e as demais autoridades também do Chile, para que a gente leve para a sociedade sul-mato-grossense e para o Brasil também todas as informações pertinentes de Rota Bioceânica e de Taparacá. Com certeza, será um prazer, sempre as portas estão abertas também no nosso escritório, o que vocês precisarem, vão ser muito bem-vindos também, estou à disposição de vocês. Brasil, eu agradeço a sua audiência, agradeço por estarem conosco e nos vemos num próximo episódio. Até mais! Apresentamos Empreendedorismo com a Thalita Trindade. Seu programa trará pautas sobre negócios entre o mercado internacional e nacional. Com vocês, Thalita Trindade.